enfrentando uma das maiores disputas comerciais da história no mercado de veículos elétricos? O que está por trás dessa reação inesperada do gigante asiático? Será que a União Europeia conseguiu atingir o ponto fraco das montadoras chinesas? Imagine um tabuleiro de xadrez onde cada movimento pode custar bilhões de dólares e impactar milhões de empregos. Esse é o cenário atual entre a China e a União Europeia no mercado de veículos elétricos. Recentemente, a União Europeia impôs tarifas agressivas contra os carros fabricados na China, acusando o país de práticas comerciais desleais. Mas a resposta da China foi estratégica e surpreendente, e os impactos estão apenas começando a ser sentidos. A recente decisão da União Europeia de impor tarifas elevadas sobre veículos elétricos chineses desencadeou um verdadeiro terremoto no mercado automotivo. Essas taxas, que chegam a impressionantes 45%, foram justificadas como uma tentativa de conter práticas que o bloco considera desleais, como subsídios governamentais que reduzem artificialmente os custos de produção. Mas será que essa medida realmente protege o mercado europeu ou esconde uma guerra por liderança tecnológica? Nos últimos anos, a China ampliou de forma surpreendente sua influência no setor de veículos elétricos. A participação desses automóveis, fabricados por empresas chinesas, saltou de apenas 4% em 2020 para impressionantes 25% no final de 2023. Isso acendeu um alerta na União Europeia, que viu suas montadoras locais perderem terreno rapidamente para modelos chineses mais acessíveis e competitivos. As tarifas, anunciadas como uma medida de proteção, também provocaram divisões internas no bloco. Enquanto países como a Alemanha mostraram resistência à ideia, outros, incluindo França, apoiaram com entusiasmo a decisão. Mas, ao mesmo tempo em que essas taxas tentam proteger empregos e indústrias locais, elas também podem criar tensões com a China, um dos maiores parceiros comerciais da Europa. A questão que fica é: como um país tão estratégico como a China respondeu a essa ofensiva da União Europeia? Quando a União Europeia revelou as novas tarifas, a resposta da China não foi impulsiva ou desordenada. Pelo contrário, foi cuidadosamente calculada, revelando um jogo estratégico que pode redefinir as regras do mercado global de veículos elétricos. Pequim orientou suas principais montadoras a desacelerarem ou até suspenderem novos investimentos em países que apoiaram essas tarifas. Essa decisão não foi apenas um recado político, mas uma movimentação econômica com potencial de impacto profundo. Montadoras como BYD, que já possui uma fábrica na Hungria, e empresas como KTL, líder global em baterias, estão agora reconsiderando seus planos de expansão. Uma dessas mudanças estratégicas foi a decisão de evitar negociações individuais com governos europeus, promovendo uma frente unificada entre as empresas chinesas. Em outras palavras, qualquer país que queira atrair investimentos precisará lidar com o coletivo e não com iniciativas isoladas. Além disso, Pequim também sinalizou que países que permaneceram neutros durante a votação podem enfrentar represálias. É um jogo de pressão que não afeta apenas as montadoras, mas também toda a cadeia de suprimentos e comércio. Com essa estratégia, a China deixa claro que tem recursos e influência para enfrentar barreiras comerciais, transformando desafios em oportunidades para fortalecer sua posição. Mas será que essa abordagem será suficiente para frear as tarifas impostas pela Europa? Ou a União Europeia possui cartas na manga para equilibrar essa disputa? A decisão de impor tarifas sobre veículos elétricos chineses tem gerado reflexos intensos dentro da própria União Europeia. O setor automotivo é um dos pilares econômicos do bloco, empregando diretamente mais de 2.500.000 pessoas e indiretamente outras 10 milhões em toda a cadeia de produção e serviços. Proteger essa indústria foi o principal argumento para justificar as tarifas. Mas será que os resultados esperados realmente compensam os riscos? Fabricantes tradicionais, como Volkswagen, Stellantis e Renault,
enfrentam dificuldades para competir com os preços agressivos dos modelos chineses, em grande parte devido ao custo mais alto de produção e à falta de acesso facilitado a materiais essenciais como lítio e cobalto. A China, por outro lado, domina essas cadeias de suprimentos, permitindo que suas montadoras ofereçam veículos elétricos a valores muito mais competitivos. Além disso, a divisão interna no bloco europeu enfraquece a estratégia de proteção. Países como a Alemanha, com uma indústria automotiva fortemente exportadora, têm receio de que as tarifas provoquem represálias chinesas, afetando suas próprias vendas para o mercado asiático. Já na França, a visão predominante é de que é preciso barrar o avanço dos veículos chineses antes que seja tarde demais. Se, por um lado, as tarifas podem oferecer algum fôlego para as montadoras europeias, por outro, especialistas apontam que a medida pode encarecer os veículos elétricos para os consumidores locais, dificultando a transição para uma mobilidade mais sustentável. Essa aparente vitória de curto prazo pode esconder uma fragilidade maior no longo prazo. Mas e as baterias? O coração dos veículos elétricos? Como a Europa pode equilibrar esse jogo quando a China domina completamente esse mercado? As baterias, responsáveis por mais de 50% do custo de produção de um veículo elétrico, são o verdadeiro coração dessa tecnologia. E é nesse ponto que a China detém uma vantagem quase intransponível. Com investimentos superiores a 15 bilhões de dólares nos últimos anos, o país não apenas lidera a produção global de baterias, mas também controla as cadeias de suprimentos essenciais, desde as matérias-primas até as tecnologias de fabricação. A gigante CATL, por exemplo, detém impressionantes 32% do mercado mundial de baterias de lítio. Além disso, a China forçou empresas estrangeiras que operam em seu território a utilizarem baterias produzidas localmente, consolidando ainda mais seu domínio. Isso permitiu que a indústria chinesa alcançasse uma escala de produção incomparável, resultando em custos significativamente mais baixos e maior eficiência. Enquanto isso, a União Europeia luta para estabelecer uma base competitiva. Apesar de planos ambiciosos para construir fábricas de baterias, menos da metade desses projetos tem garantias de concretização até 2030. É como tentar correr uma maratona com os sapatos errados. Falta estrutura, recursos e, principalmente, tempo. Essa dependência europeia de baterias chinesas coloca o bloco em uma posição delicada. Mesmo com as tarifas, o domínio chinês sobre esse componente essencial continua sendo um grande obstáculo. A União Europeia consegue avançar na transição elétrica sem reduzir sua dependência das baterias chinesas? A resposta parece estar em uma questão ainda maior: como as principais potências globais podem competir de forma equilibrada em um mercado dominado por uma única nação. O conflito entre China e União Europeia no mercado de veículos elétricos não é apenas uma disputa regional. É um reflexo de uma corrida global por liderança tecnológica e independência econômica. Além da Europa, outras potências como os Estados Unidos já estabeleceram suas próprias barreiras comerciais contra os automóveis chineses, com tarifas que chegam a 100%. Isso transforma o setor automotivo em um campo de batalha que envolve muito mais do que apenas a fabricação de carros. A questão é que as tarifas não são uma solução definitiva. Embora possam desacelerar temporariamente a expansão de montadoras chinesas como BYD e CATL, elas não eliminam o domínio chinês sobre as cadeias de suprimentos e a tecnologia de baterias. Enquanto isso, países europeus estão tentando encontrar um equilíbrio delicado entre proteger suas indústrias locais e não prejudicar as relações comerciais com a China, um dos maiores parceiros econômicos do bloco. O que torna essa disputa ainda mais complexa é a crescente pressão por uma transição rápida para a mobilidade sustentável. A União Europeia precisa não apenas competir, mas também atender às demandas de consumidores que buscam carros mais acessíveis e ambientalmente responsáveis. Para isso, o bloco já começa a considerar soluções mais estratégicas, como exigências de compartilhamento de tecnologia e uso de fornecedores locais em projetos futuros.